Olá, esse é o canal Versátil de junho, um mês dedicado às coleções de guerra. O principal destaque é a Guerra do Vietnã no cinema, um Digistack com 3 DVDs que reúne 6 filmes sobre o conflito numa edição limitada com 6 cards. A ideia aqui foi reunir justamente aqueles filmes que não haviam sido lançados aqui no Brasil em DVD, inclusive trazendo 2 raridades de documentários, em documentários. O primeiro disco traz Os Rapazes da Companhia C, que é um filme do final dos anos 70, do Sidney J. Furie, que já é estrelado pelo R. Lee Ermey, que é justamente aquele ator que faz o instrutor, o sargento, no Nascido para Matar, né, que ficou muito famoso, que faz aquele treinamento extremamente abusivo logo no início do filme do Kubrick. Na verdade, ele participou de outros filmes sobre o conflito, né, que ele teve a experiência de lutar no Vietnã, e aqui ele tem um papel já nos Rapazes da Companhia C, que é um filme que faz aquele contraponto entre justamente o drama, o dilema dos jovens, né, os jovens que são convocados, esperam uma realidade e encontram a guerra uma experiência brutal. Entre essa juventude, uma certa inocência, uma certa, digamos, tem um companheirismo, tem as brincadeiras e depois o treinamento e a realidade da guerra. Então é um filme que vai trabalhar bastante essa questão, né? Junto no mesmo disco nós temos o Academia de Heróis. Esse é um filme bastante raro, saiu em poucos países, porque ele é um filme australiano, que é muito interessante, porque a gente não pensa que os australianos participaram com suas forças especiais do esforço de guerra no Vietnã, apoiando os Estados Unidos. Então, justamente, falando um pouco dessa experiência dos australianos, dos Aussies, que esse filme Academia de Heróis, ele vai focar. Né? Então é um filme produzido na Austrália, com autores australianos, mostrando a perspectiva, a Guerra do Vietnã a partir da perspectiva dos australianos. Então é um filme bem interessante e é um dos poucos lançamentos mundiais desse filme, né? Saiu em pouquíssimos países. No disco 2 nós temos O Inferno Sem Saída, do Ted Post, que é o Go Tell the Spartans, que é um filme com Burt Lancaster, já é uma produção mais famosa, que vai fazer uma coisa interessante, que é mostrar que a Guerra do Vietnã já estava fadada a um fracasso desde o início, né? Porque toda a presença dos franceses lá na região da Indonésia, né, da Indochina, na verdade, já vinham sendo derrotados, e a presença americana e a interferência nesse conflito naquela região, ela estava fadada realmente a um fracasso e seria uma situação infernal. Então é um filme bastante interessante nesse sentido. Há um depoimento, inclusive, do Ted Post nos extras. No disco 3, ainda no disco 2, nós temos o Comando de Heróis. Comando de Heróis já é um filme de 89, então é um filme mais recente, também uma produção australiana, um diretor australiano, e também tem o R. Lee Ermey, né, que aliás faleceu agora há pouco, né, esses meses aí ele faleceu. Então nós temos uma caixa com 2 filmes com a presença dele. E aqui é o único filme que ele fez na carreira que ele é praticamente o protagonista. Tá? É um filme que o Tarantino gosta muito, e quem combateu na Guerra do Vietnã elogia bastante pelo realismo das sequências de batalha. É um filme mais que tem um tom que fala da questão da guerra, tem um tom um pouco mais patriota, mais militarista, mas também faz os seus contrapontos da experiência traumática da guerra. Tá? Então é um filme também interessante, que compõe bem esse conjunto de 4 filmes ficcionais sobre o Vietnã que estão nessa caixa. O disco 3 já é voltado aos filmes de documentário. E aí nós temos o grande filme da caixa, que é justamente O Longe do Vietnã, que poderia muito bem ter sido lançado na caixa maio de 68 no cinema, que a Versátil disponibilizou como exclusivo no mês de maio, como vocês sabem. Essa caixa, esse que é um filme que é um filme coletivo, né, organizado pelo Chris Marker, com segmentos do Alain Resnais, do Godard, do Jean-Luc Godard, do Claude Leloup, da Agnès Varda, do Joris Ivens e do William Klein. Então, cada um desses cineastas ele vai contribuir com a sua visão sobre o conflito do Vietnã por diferentes pontos de vista. E é um filme bastante crítico ao conflito do Vietnã, ao mesmo tempo bastante solidário ao povo vietnamita.
Então é um filme que simboliza uma das bandeiras da geração de 68, que era justamente o fim do conflito, a paz no Vietnã e uma crítica a essa escalada militarista, belicista dos Estados Unidos, à presença imperialista. Então é muito interessante o episódio do Godard, vários episódios são bastante marcantes e é um filme que nunca tinha sido lançado aqui em DVD no Brasil e o bacana é que vem junto nos extras a Sexta Face do Pentágono, que é um curta-metragem do Chris Marker e do François Rachenbach, e o Chris Marker utiliza inclusive esse curta-metragem tem uma relação íntima com o filme do Chris Marker que a gente lançou no Mais de 68 no cinema, que é o famoso Fundo do Área Vermelho. Então, todos aí, na verdade, esses filmes se compõem. Então, eu recomendo muito, quem gostar do Longe de Vietnã, não deixar de comprar a caixa Mais de 68 no cinema. Aí, completando a caixa do Guerra do Vietnã no cinema, nós temos Querida América, Cartas do Vietnã. Esse é um documentário também muito elogiado, lançado em 87, já no final dos anos 80, do Bill Cottrey, produzido para a HBO, direto, na verdade, para vídeo, para a televisão, que ele faz, é muito interessante a proposta. Ele pega as cartas dos combatentes do Vietnã, de diversas perspectivas, né, de diversas experiências de guerra do Vietnã. Esses combatentes, as cartas são narradas, são lidas por astros como Robert De Niro, William Dafoe. Eles dão vozes a essas cartas dos soldados às suas famílias. E é muito emocionante, porque cada soldado vai contar um pouco da experiência. A chamada para o front, a concentração, o treinamento, a experiência de acompanhar um amigo que foi morto, o choque de realidade que cada um deles sofreu e as críticas também ao governo norte-americano. Então é bem interessante esse mosaico, né, de vozes e a gente poder ouvir esses soldados. Então esse resgate de uma história oral é muito interessante. Então vale muito a pena. Essa é a caixa A Guerra do Vietnã no cinema. Lembrando que, ainda nesse tema de guerra, nós temos a volta às lojas das outras caixas de guerra da Versátil. A Primeira Guerra no cinema, a Segunda Guerra no cinema e Hollywood contra Hitler. Tá? Todas essas caixas vêm em luva reforçada, com 3 DVDs, trazendo 6 filmes cada uma. Recomendo muito, as 3 caixas são muito interessantes, com grandes filmes. Então aí compõe aí um mês de guerra, que é um gênero muito importante também aí no cinema. Aí nós temos o Arte D do mês, que é o arte do Richard Fleischer, tá? Uma edição limitada com 4 cards, 4 filmes em 2 DVDs. O Richard Fleischer é um diretor que vem sendo muito reconhecido nos últimos anos. Esse reconhecimento vem sobretudo da parte dos críticos franceses, que têm trabalhado a noção do que o Richard Fleischer não era um cineasta-autor evidente enquanto vivo, enquanto na sua carreira, mas que é um cineasta que trabalhou em diversos gêneros, trabalhou dentro do sistema e que tem sim uma coerência temática e de estilo nos seus diferentes filmes. Tá? Isso é interessante, os franceses estão aqui nos extras, há uma análise do filme Terror Cego, há uma outra bem detalhada dos Novos Centuriões e também por parte dos americanos nós temos um extra bem interessante, tem 2 extras sobre Novos Centuriões, aliás. Tem um extra bem interessante que é o comentário em áudio do William Friedkin, um grande admirador do Fleischer e de filme noir, sobre o Rumo ao Inferno. Inclusive com trechos de entrevistas de áudio do próprio Richard Fleischer. O Fleischer a gente já lançou pela Versátil no Mundo de 2020 e agora, recentemente, na caixa Filme Noir 10, o The Cray Pigeon, que é a Alma em Sombras. No disco 1 nós temos os Novos Centuriões, tá? De 72, com George C. Scott. Esse poderia estar muito bem numa caixa cinema policial, né? Porque é um dos grandes filmes policiais dos anos 70. Ele é um filme que parte de uma perspectiva daquele famoso filme Verdade, filme bastante realista, de mostrar o cotidiano, como que é a experiência de ser um policial numa cidade como Los Angeles. Então ele tem essa proposta de um grande realismo, de mostrar o cotidiano, os conflitos humanos. É um filme humanista na abordagem da figura do policial, né? E é muito interessante, reparem, o desenvolvimento das personagens e o desfecho, que é até surpreendente
em certo sentido, né? Como ele vai tratando o tom seco, o início com aquela montagem que é bastante interessante, e uma grande atuação do George C. Scott, que trabalhou outras vezes com o Fleischer também. Então é um filme muito admirado, a crítica francesa realmente adora esse filme, e os dois extras são muito bons, que pontuam todas as qualidades dos Novos Centuriões, que se encaixa nessa grande tradição do policial americano dos anos 70. Uma fase muito boa, uma década muito boa para o cinema policial. Aí nós temos o terror cego, o See No Evil ou Blind Terror, com a Mia Farrow. É muito interessante esse filme, que é um filme produzido na Inglaterra, e ele, na verdade, ele que passou meio ofuscado, porque foi considerado uma espécie de rip-off ou um filme que se aproveitou de um outro filme mais famoso, a premissa é bastante parecida, em certo sentido, que é Um Clarão nas Trevas, com a Audrey Hepburn. No filme do Fleischer, você tem a personagem da Mia Farrow, que ela realmente sofreu um traumatismo, que ela ficou cega. E aí ela vai passar por uma situação bastante complicada de ser vítima aí de um psicopata numa casa de campo. Então, há todo um contraste entre a natureza bela, bucólica do campo, e a situação brutal que ela vai passar com um exercício, bastante um exercício de estilo, como os extras apontam, com um cinema bastante visual do Fleischer, inclusive com poucos diálogos, um interessante uso de câmera, e como ele vai retratando, vai criando uma tensão visual e preparando, identificando visualmente a figura do assassino. Então, aquela que é a famosa, não tem como ver esse filme e depois esquecer das botas, né? Que vai ser esse signo visual do assassino. Então, foi bem interessante na linha de suspense aí do Fleischer. Aí nós temos, para vocês verem como o Fleischer tem como o Hal Walsh, outros diretores que trabalhavam com diversos gêneros. Então, aqui nós temos no primeiro disco um policial e um suspense. Aí nós entramos no segundo disco, com o filme, o grande filme da Caixa, que é o Mandingo, Fruto da Vingança. Mandingo é um filme extremamente polêmico. Na época, causou uma enorme polêmica, a crítica recebeu muito mal o filme, e foi um filme também que foi sendo redescoberto com o tempo, tanto em vários países na Europa, nos Estados Unidos, e hoje considerado um dos filmes mais importantes sobre o tema da escravidão. E é um filme que ele faz um contraponto claro ao E o Vento Levou. Então toda aquela tradição do cinema americano de mostrar o Sul, com aquele discurso do cavalheirismo do Sul, como o Sul fosse uma terra dos aristocratas, sim, com a escravidão, mas que havia todos uns códigos de honra, um código do como eles se portarem, que era uma sociedade antiga, tanto nos hábitos, na cultura, e uma convivência de um certo até harmoniosa entre escravos e seus senhores, com exceção de alguns senhores que eram realmente cruéis. Então isso tudo vem por terra, né? Nesse filme é um filme extremamente brutal, em que você vê a figura do negro sendo tratada realmente como animal, a relação animalesca, é um filme de suor, de sujeira, de decadência, numa situação realmente aviltante dessa figura do mandingo, né? O mandingo, que é um escravo que vai ser, né, que é usado para lutar com outros escravos, que é o reprodutor, e ao mesmo tempo ele vai participar das lutas entre os escravos. Aliás, esse filme tem a inspiração, o Django Livre do Tarantino, é um filme que bebe bastante na fonte. E é interessante que ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele tem toda uma roupagem de exploitation, né, pela temática sexual, pela temática de mostrar, digamos, o Sul, fazer essa subversão desse filme do Sul pelo aspecto sexual, o aspecto da violência, ele tem toda uma reflexão sobre o tema muito interessante. Então vale muito a pena, assistam ao filme e depois procurem na internet os textos acadêmicos e os textos críticos sobre o filme. Recomendo, tem o texto do Robin Wood, de vários críticos que falam da importância aí do Mandingo. É uma experiência, aliás, se não viu 2 anos de escravidão, ficou chocado, veja o Mandingo, que é muito tempo antes do 12 anos de escravidão, com uma força muito maior. Então vale muito a pena aí vocês conhecerem o Mandingo, e é um prazer lançar esse filme pela Versátil. Aí nós temos o Rumo ao Inferno, que também poderia estar em qualquer caixa de filme noir, é um grande filme noir, considerado um dos melhores filmes B noir, por um especialista do filme B noir, que é justamente o Richard Fleischer. Richard Fleischer fez vários filmes B noir pela RKO, filmes feitos em 12 dias, em 2 semanas, geralmente eram programmers, com 60, 70 minutos. Esse daqui já é um filme de um pouquinho maior duração, e ele se encaixa também numa outra subgênero do filme noir,
que é considerado o filme noir de trem. São os filmes noir ambientados em trens, né? Com toda a ação concentrada nesse espaço. Um filme muito bem dirigido pelo Fleischer, que consegue manter muito bem a atenção, sabe trabalhar o ritmo no filme, com uma participação marcante do Charles McGraw, que é um ator que fazia esse papel de durão em vários filmes noir, um ator de personagem, né, de gênero, e como o Fleischer ele consegue manter o suspense, claro, naquela fórmula clássica hollywoodiana, muito bem feita, um excelente trabalho de fotografia em preto e branco também, vale a pena destacar. E assistam ao filme e logo depois procurem assistir com o comentário em áudio do Friedkin, e que vai ter participações eventuais durante o comentário em áudio do próprio Fleischer. Então, para quem gosta de filme noir, um filme obrigatório aqui na caixa do arte do Richard Fleischer. E a arte D vai continuar, teremos bastante arte D esse ano. Aí no mês de julho, não, aliás, estava esquecendo já, tem um exclusivo da Cultura e da FINAC. Aliás, um exclusivo muito especial, pessoalmente para mim, é o meu diretor favorito, o Cinema de Luchino Visconti. É uma edição limitada em 3 DVDs, com 6 cards e 3 filmes. Aí a pessoa pergunta, mas esses 3 filmes a Versace já não tinha lançado? Que é o Sedução da Carne, Violência e Paixão e O Inocente. Só que, gente, aqui os filmes estão em novas restaurações, com uma qualidade muito superior. Sedução da Carne, a parte do trabalho de cor do filme foi todo recuperado, né? Violência e Paixão, idem, O Inocente também, são restaurações que o filme ganham muito em qualidade. Os DVDs da Versace eram muito antigos, de 10, 12 anos atrás, então os filmes estão todos em cópias novas, com traduções novas, todas revisadas, com toda uma atenção muito especial de toda a equipe Versátil. Violência e Paixão vem ainda com 2 áudios, o áudio original em inglês e o áudio dublado em italiano. O áudio dublado em italiano não tinha vindo na edição individual. E o mais interessante, são 4 horas de extras, tá? Com documentários especiais, inclusive depoimentos que eu gravei sobre cada um dos filmes, tá? E nos cards são 2 cards para cada um dos filmes. Agora vamos falar um pouquinho de cada um dos filmes aqui. Sedução da Carne é de 54, uma obra fundamental na filmografia do Visconti, tá? É o filme que faz a transição entre a primeira fase do Visconti, a fase neorrealista, e a segunda fase, que é a fase do realismo em chave histórica, com toda a questão da decadência da aristocracia, né? Essa mudança dessa ordem, a decadência da aristocracia, a ascensão da burguesia, com toda a temática do Visconti do fim de um mundo agônico, né? E mostrando aqui uma importância fulcral. Quem gosta do Leopardo tem que assistir o Sedução da Carne, porque Sedução da Carne é o primeiro filme do Visconti sobre o Risorgimento, o processo de unificação italiana. Então, antes do Leopardo, ou seja, 9 anos antes do Leopardo, o Visconti já falava sobre esse tema. Então, os recursos que o Visconti vai utilizar no Leopardo, ele já vai utilizar aqui no Sedução da Carne. Todo o trabalho com as referências pictóricas, com a temática histórica e dialética, o uso que ele faz muito bem ele implica, né, como fez com a família Salina. A família Salina, a história da família do Fabrício de Salina, a história pessoal da família, ela na verdade está entrelaçada com a história com H maiúsculo da Itália. E é o mesmo caso aqui. Nós temos uma história passional, filmada melodramaticamente, em tom operístico, entrelaçada à história da Itália e ao gênero popular musical da unificação italiana, que é a ópera de Verdi. Então é brilhante o que o Visconti faz nesse filme. Nós temos 99 minutos de extras só sobre Sedução da Carne. Um ótimo making of, um ensaio visual que fala de todos esses veios que correm pelo filme, e um excelente especial sobre Verdi e Visconti, em que se explica nitidamente como o Visconti, como um grande diretor de ópera, o maior diretor de ópera na Itália, diretor de teatro, como ele vai trabalhar a música e a relação da música com o filme e com a história. Então é um filmaço. E no disco 1. No disco 2 nós temos o Violência e Paixão, que já é o penúltimo filme do Visconti. Visconti debilitado com o caso do Ludwig. Ele vai fazer esse filme dentro praticamente do estúdio, o tempo inteiro no estúdio, e faz uma reflexão aí sobre a morte, sobre conflitos geracionais,
sobre a questão da subjetividade, do papel do intelectual, né, se o intelectual deve se abster do mundo ou participar do mundo, da questão política na Itália com a ascensão ao ressurgimento do fascismo, e uma grande interpretação do Burt Lancaster. Nos extras nós temos um making of excelente, que é em busca do impossível, de quase 1 hora, com depoimentos de praticamente todo o elenco, inclusive do Helmut Berger, que é uma figura impagável, né? Como sempre, imagina, você vê o Helmut Berger agora recentemente, então vale muito a pena rever essa grande obra do Visconti. E finalizando o disco 3, o último, derradeiro filme do Visconti, O Inocente, que eu peço que vocês revisem, assistam o filme, pouca gente assistiu O Inocente, que é um belíssimo desfecho de carreira para o Visconti. Pena que ele não pôde fazer o Montanha Mágica do Thomas Mann, nem o Em Busca do Tempo Perdido, a Recherche do Proust, mas finalizou com uma adaptação do D'Annunzio, bastante coerente com a obra do Visconti, uma crítica violenta à alta burguesia, à aristocracia romana, né? Um filme extremamente sufocante, que mostra a figura de um marido abusivo, de um marido de um amor doentio, de uma presença diabólica da figura do Giancarlo Giannini, e como, presta atenção como ele usa o decor na direção de arte, figurino, de uma maneira pesada, que pesa nos personagens, que sufoca as personagens. Então, é um filme bastante interessante e agora restaurado de maneira belíssima nesse DVD. Aí nós temos, em julho, o Cinema Yakuza Volume 3, a volta de uma coleção que já fazia tempo que a gente não lançava. Edição limitada com 6 cards, um destaque com 3 DVDs, trazendo Policial Violento de do Takeshi Kitano. É um dos 5 filmes que a gente vai lançar esse mês do Kitano, restaurado e com making of, tá? É o Violent Cop, também conhecido em inglês. Policiais versus Bandidos do Kinji Fukazako. Mais um Fukazako, a gente lançou um na caixa do Yakuza, outro no Samurai, e a caixa Yakuza 2 era toda do Fukazako. Agora de novo Fukazako restaurado e com extras. Onimasa, do Hideo Gosha, o 10º filme do Hideo Gosha, com Tatsuya Nakadai. A Juventude da Besta, mais um Seijun Suzuki com Joe Shishido. Aliás, eles falam nos extras, um belíssimo filme. Sangue de Vingança, do Tai Kato, grande especialista do Ninko Eiga, Yakuza tradicional. E um Coach é Meu Passaporte, do Takashi Nomura, que nem preciso falar, o nome já diz tudo, é um grande filme bastante estiloso, né, lá da Nikatsu. Aí nós temos a arte de Takeshi Kitano, com mais 4 Takeshi Kitano, hein, no mês. Boiling Point, Kids Return, de volta às aulas, O Mar Mais Silencioso daquele Verão e Verão Feliz, Kikujiro. Todos inéditos no Brasil, em DVD, com extras. E teremos ainda a volta, falando do Kitano, do Hanabi. Isso é muito importante destacar, o Hanabi está voltando, a edição que nós lançamos com extra em DVD individual. Então, um mês bastante do Kitano, um mês japonês. E aí o exclusivo da Cultura e da FINAC, o Nouvelle Vague Volume 2, trazendo Uma Mulher Casada do Godard, restaurado e com extras, Educação Sentimental do Alexandre Astruc, um filme inédito, bastante importante, baseado no Flaubert, Assessor para o Cadafalso do Louis Malle, restauradíssimo e restauração inédita com muitos extras, O Silêncio do Mar, do Jean-Pierre Melville, o precursor da Nouvelle Vague, também restaurado e com extras. E o Céline e Julie Vão de Barco, do Jacques Rivette, maravilhoso, uma nova cópia, inclusive com uma excelente análise. E aí, um mês muito importante, é centenário de um diretor que a gente lançou mais de 40 filmes, O A Hora do Amor, do Ingmar Bergman, o inédito que faltava, edição limitada, com luva reforçada, com amarei, né, 4 cores a capa, 2 cards. E o filme está restauradíssimo, com o áudio que o Bergman queria, que é em inglês com trechos em sueco, e mais de 1 hora de extras. Então, um belíssimo lançamento para os fãs do Bergman, que, aliás, poderão comprar todo o catálogo do Bergman, vai voltar com entrega a partir do final de junho. Todos os filmes do Bergman, todas as coleções e os filmes individuais voltam agora. Aproveitem esse momento para celebrar a obra do Ingmar Bergman. Em agosto nós vamos ter 4 coleções, 2 exclusivas e 2 pela Versátil, em um mês voltado para os pais, com grandes obras-primas aí nessas coleções para vocês. Então é isso, muito obrigado e até o mês de julho.